Shalom, amados irmãos. Estamos dando prosseguimento à nossa série Tempos e Estações e hoje nós vamos falar sobre uma chave importante para todos aqueles que querem crescer nos tempos do Senhor, que é o Rosh Chodesh do mês de Av. Fique conosco, inscreva no nosso canal, ajude a divulgar o nosso conteúdo, que Deus assim possa nos abençoar a todos e nos encher da sua graça, em nome de Yeshua. Amém. No próximo dia 21 de julho do ano de 2020, inicia-se o mês de Av. E nós queremos entender, então, quais são as características deste mês que nos farão ser grandemente abençoados nesse tempo. Veja bem, o mês de Av é o 11º mês do calendário judaico, ou seja, daqui a pouco nós estaremos virando o ciclo de um ano do Rosh Hashanah, do ano de 5.781. Então, o mês de Av é um mês de uma preparação para um novo ciclo. Nós estamos falando, então, de um mês específico em que Deus trará grandes bênçãos para o seu povo, para nos prepararmos para a mudança de ciclo. Quando nós falamos de mudança de ciclo, nós falamos de transformações. Então, precisamos nos preparar para essas transformações que virão a partir desse próximo ano, que será um ano, com certeza, que trará grandes maravilhas para o povo de Deus. Porém, o mês de Av é um mês de sentimentos contraditórios. É um mês que, dos seus primeiros dias, ou seja, do primeiro dia até basicamente o 9º dia, que é um dia extremamente marcante, um tempo que é conhecido como um tempo em que se diminui a alegria, onde o povo passa a experimentar o que nós chamamos de Tsaar. Tsaar é o sofrimento, mas não é um sofrimento de quem sofre, mas sim de quem não se resigna pelos eventos históricos que fizeram o povo de Deus sofrer e passar por grandes provações. O primeiro evento histórico que marca um tempo de sofrimento para Israel fala da morte de Arão no dia 1º, onde o primeiro representante da lei, o primeiro sumo sacerdote, falece e é sepultado pelo seu irmão Moisés. A partir daí, os 9 dias primeiros são dias em que a igreja do Senhor, ela também, junto com Israel, ela experimenta de um tsaar, de um sofrimento, de um tempo de não de estar entristecido, mas por saber de ser um tempo de eventos tribulosos sobre o povo de Deus. E o que marcaria então esse tempo tribuloso? Dia 9 de Av, ele marca 3 eventos de grande sofrimento para Israel. O primeiro evento está relacionado à rebelião dos espias, em que fizeram que o povo de Israel quisesse voltar para o Egito após ter deixado, e ali também fizeram com que se desse o pontapé inicial para que o povo de Israel passasse 40 anos peregrinando pelo deserto. Então, essa data marca um tempo em que o povo deixou de desfrutar da terra prometida para perecer no deserto. Outros 2 eventos de amplitude e magnitude verdadeiramente terríveis aconteceram também em 9 de Av, que foi justamente a destruição dos 2 templos. O primeiro templo destruído pelo Império Babilônico e logo mais o segundo templo destruído pelo Império Romano no ano 70 depois de Cristo. Então, todos os 2 templos, eles foram destruídos no dia 9 de Av. Então, esse dia e esse tempo é um tempo de grande tsaar, de grande sofrimento, em que o povo de Israel percebeu que por seus erros, por sua ignorância em não querer ouvir os mandamentos do Senhor, um tempo em que pelo povo ter se desviado da vontade do Senhor, esse tempo causou grande sofrimento. Então, os primeiros 9, 10 dias do mês de Av são dias de contrição, mas o segredo é não se deixar levar pelo sofrimento, é não perder a alegria, porque apesar desse tempo, do 1º a 10 de Av, a 9 de Av, 10 de Av, que dia 9 de Av o templo foi destruído, no dia 10 de Av o templo ainda está sendo queimado e muitas
pessoas ainda estarem chocadas pelo acontecido, chega no dia 11 de Ave, que a rotina começa a voltar. Agora, já no dia 11 de Ave, começa a se restaurar a alegria. É um tempo de saída do sofrimento. Mas uma coisa é certa, apesar, então, nesse tempo, ter alegria diminuída, o sentimento de tristeza não invade, sendo retomada essa alegria a partir do dia 11, até se chegar a dias mais alegres. E a partir do dia 15 de Ave, a alegria ser retomada completamente. Então é um mês de sentimentos ambíguos, porém que não deixam que a tristeza invada o coração. Por quê? Porque é um tempo de produção. Nós estamos falando do segundo mês da estação de verão. O primeiro mês é o mês de Tamuz, onde nós estivemos debaixo da tribo de Ruben, uma tribo de força, de virilidade, e que nos trouxe grandes bênçãos para romper. Agora, o segundo mês, onde nós entramos debaixo da bênção da tribo de Simeão, nós devemos continuar produzindo. Por isso, nós não podemos produzir com tristeza. Muitas vezes, apesar de sofrermos desse processo, nós temos que continuar. Porque quando nós falamos dessa produção, nós falamos de gerar vida, gerar sustento. Então, a letra para o mês de Ave é a letra Tet, que tem um formato semelhante a um útero. E o seu número é 9, ou seja, o tempo de gestação de um homem. Quando nós pensamos nesse tempo, nós pensamos em um tempo de produzir, de gerar, de fazer multiplicar gerações e dar crescimento a essas gerações. Então, quando nós falamos desse tempo, nós entendemos que as nossas sementes começaram já a romper no mês de Tamuz, e hoje as nossas sementes começam a produzir, e produzir com abundância para as próximas gerações. Esse mês, então, é um mês que nós não podemos deixar ser seduzidos por aquilo que nós ouvimos. O que nós ouvimos deve estar fundamentados tanto naquilo que Deus tem por vontade para a nossa vida, quanto pela sua própria palavra. Por isso que a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é o filtro pelo qual nós iremos prosperar nesse tempo, não dando ouvido ao sofrimento, não dando ouvido aos problemas, não dando ouvido às crises, mas sim entendendo o princípio de Deus para todas as coisas. Então, queridos, quando nós falamos no mês de Ave, nós estamos falando de um mês no qual nós temos uma oportunidade de vencer as próprias crises emocionais, as próprias crises sentimentais, as crises dos corações, e nós vamos, por mais que nós possamos, às vezes, querer ser envoltos em problemas, que muitas vezes marcam até a nossa história, nós queremos fazer que você entenda que grande alegria se manifesta após esse período de sofrimento, esse período de saar, esse período de angústia. Então, esse período não é exatamente um período de angústia, mas um período de expectação, de saber do sofrimento, mas que esse sofrimento vai fazer-nos experimentar maior glória. Então, nós, na verdade, estamos nos preparando para o grande recebimento de alegria. Então, nós estamos nos preparando para receber a porção dobrada de alegria do Senhor. Ave significa pai, e também deriva as palavras desejar e querer. Então, você vai entender que nesse tempo o Pai vai se manifestar e vai cumprir também o desejo dos nossos corações. Então, queridos, quando nós falamos no tempo de Ave, nós não estamos falando de um sofrimento comum, nós estamos falando de um tempo de luto, de repensar, de buscarmos, de entendermos que nós vamos passar por processos. Porém, esses processos serão não somente vencidos, mas trarão grande alegria no futuro. Então, todo sofrimento do justo, todo sofrimento, tudo aquilo que nós expectamos, tudo aquilo que nós às vezes lutamos, nós devemos entender que tudo isso terá sua recompensa. Então, queridos, o mês de Ave é um mês que nós devemos entender que nós, apesar de podermos passar por sofrimentos,
nós vamos receber da alegria do Senhor, que é a nossa força. Além disso, o mês de Av, ele está debaixo da tribo de Simeão, ou seja, Simeão, o segundo filho de Leia, ele teve a sua queda quando usou da espada para matar os siquemitas, logo após a sua irmã Diná ter sido deflorada. E ali, queridos, Simeão, infelizmente, historicamente, nós não observamos nenhuma noção de arrependimento de Simeão nesse período. Tanto que Moisés não chega a abençoar a Simeão no final do Pentateuco. Porém, queridos, Simeão, ele entra na terra prometida, apesar de toda a sua falha, e ele entra junto com Judá. Ele começa a ser espalhado no território de Judá por ser uma tribo enfraquecida. Porém, apesar de todos os problemas, Simeão ainda perpetuou a sua herança. E nós observamos que, apesar de com todas as dificuldades, Simeão ele herda parte da sua herança junto com a tribo de Judá. Por quê? Simeão significa ouvir. A palavra do Senhor nos diz, Gênesis 29, 33, que concebeu outra vez e deu à luz a um filho e diz: portanto, o Senhor me ouviu, que eu era desprezado, deu-me este e me chamou Simeão, que é ouvir. Que ouvir? Ouvir fala de obedecer. E quando nós olhamos para Simeão, nós vemos que Simeão passa a herdar junto com o louvor, junto com a adoração. Quando Judá entra para dominar a sua herança, ele chama o seu irmão Simeão e fala: luta comigo. E Judá passa a ser pai do seu irmão mais novo. E Simeão habita no meio de Judá. Então, aquele que ouve, habita no meio dos louvores. E isso trouxe restauração para Simeão. Simeão passa a novamente se portar como uma tribo. Antes ouvia da sua própria vaidade, da sua própria ignorância, dos seus próprios ímpetos. Então ele passa a ouvir e caminhar junto com a adoração. E assim ele passa a ser restituído e passa a ouvir a palavra do Senhor. Então, restaurar as suas promessas, tanto que Simeão é contado em Apocalipse entre os 144 mil, aqueles que serão restaurados em suas promessas. Veja bem, queridos, Simeão ele passa de um declínio para ir para lugares de adoração. Então, o mês de Ave é um período em que nós podemos passar por períodos, às vezes até de aparente declínio, mas nós não poderemos perder a alegria. Nós não podemos e nem permitir que nós sejamos invadidos nunca pela tristeza. O nosso coração sempre tem que estar alegre no Senhor, chamas vivas, chamas ardentes, guardando expectativas, sendo abençoados, sendo tomados por palavras, sendo tomados por palavras de Deus para pessoas, para que a graça do Senhor se manifeste em nós. Nós queremos, querido, nesse tempo, restaurar dentro de nós todo aquele sentimento que às vezes nós perdemos pelos sofrimentos, e nós queremos restaurar todos eles, porque a partir do dia 15 de Ave, essa alegria toda explode novamente. E às vezes que se parecia que ia se perder, vai ser restituído para todos nós. Então o mês de Ave é um mês em que nós devemos preservar a alegria, nós devemos ter o sentimento de resignação pelos sofrimentos. Nós podemos ter o sentimento de sofrimento pelo Tsaar, por aquelas angústias que nós passamos nos tempos. Porém, quando chega no final da jornada, nós iremos ser restituídos pela graça de Deus soberana em nós, em vida e em autoridade. Então, queridos, a alegria que vai ser restituída, ela é verdadeiramente restaurada. Então, neste período, toda alegria ela deve ser mantida e preservada. E parece que 1, 2, 3. Então, nesse período, tudo aquilo que parecia perdido, dividido, vai ser restaurado, desde que se mantenha a alegria no Senhor.
A alegria do Senhor que nos fortalece, que traz a nossa força. Rúben lidera as tribos do sul, junto com Simeão e Dan, eles tomam a região mais estratégica de defesa do povo de Israel. Então, queridos, quando nós pensamos no mês de Ave, nós pensamos nessa bênção de Simeão sobre nós, ou seja, de nós não nos deixarmos vencer por aquilo que nós ouvirmos, aquilo que verdadeiramente está longe da vontade de Deus para nós. Nós somos tomados pela adoração e nós podemos nos posicionar estrategicamente para recebermos as vitórias do Senhor sobre as nossas vidas. Veja, esse tempo é um tempo propício para que Deus traga as suas bênçãos. Como a palavra do Senhor nos fala, direi ao norte dá, e ao sul não retenhas. O Senhor fala que o sul não vai reter as bênçãos sobre a sua vida. Então, todo vento de sofrimento poderá passar por você, mas esse vento apenas passará e nós viveremos em tempos de extrema alegria no Senhor. Aí está a chave para este mês, para esse período, a alegria do Senhor, onde nós teremos força para sermos abençoados. E o código desta chave de alegria é a gratidão. Sermos gratos por tudo que o Senhor fez, por tudo que tem feito e por tudo que irá fazer em nossas vidas. Por isso, em nome do Senhor, esse tempo é um tempo em que nós fluiremos na alegria do Senhor. Que Deus os abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre cada um de nós. E nós queremos orar por você agora, sabendo que o Senhor vai trazer grandes maravilhas nesse tempo. E esse tempo será um tempo chave e de bênção para você e para a sua casa, em nome do Senhor. Pai, em nome do Senhor, renunciamos a toda a influência e características dos tronos de Apolo e do signo de Leão. Cancelamos sobre as nossas vidas, Senhor, toda a influência de Horus, Osíris, Amon. Fechamos todas as portas agora de acesso à influência e frequência dos tronos dos Zeus e do Sol. Quando nós fomos fecundados, gerados nos ventres das nossas mães e através de toda a influência sobre a nossa vida, família, trabalho, empresas, finanças, pessoa física, relacionamentos, bens, ministérios, chamados, cidade, estado e nação. Renunciamos e confessamos os nossos pecados. Renunciamos toda ligação com esses tronos. Tomamos posse agora do discernimento do Senhor, para que nós possamos ouvir e ver segundo a Tua palavra e vermos concretizado sobre nós a Tua promessa, as promessas que estão debaixo da Tua vontade. Por isso, Pai, como igreja do Senhor, renunciamos a todos os pecados dos nossos antepassados, que julgaram muitas vezes estar fora dessa influência, mas agiram com vaidade e orgulho dentro da sua casa. Nós pedimos agora, Senhor, as bênçãos sobre a nossa vida, as bênçãos de humildade sobre a nossa geração. Declaramos que o único sol da justiça é o Senhor Yeshua. Fechamos a porta da mortandade em nossa geração e declaramos que veremos essa geração livre das correntes da sedução do sexo, da música, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ativamos as bênçãos da tribo de Simeão. O Senhor ouve a nossa súplica e nos capacita a vencer. De acordo com Gênesis 29:33, nós declaramos que não somos desprezados e o Senhor nos acrescenta. Nós subimos aos montes para abençoar. O Senhor restaura a minha sorte e a minha porção é garantida. Nós ativamos o segredo de gerar, humilhando-nos, confessando os nossos pecados e pedindo que a lavagem da água da palavra, no nosso ventre, que o nosso espírito seja limpo. Queremos gerar os sonhos de Deus. Para isso, ativamos os códigos secretos da vida. Em nome de Yeshua, tomamos posse do elemento vitória, a chave da vida que abre portas eternas, para que a nossa alma e corpo sejam livres do sol da iniquidade. E à sombra do Onipotente, descansamos, a
nossa família, nosso ministério, nossos bens e nossos negócios, em nome de Yeshua, nosso Messias. Que Deus possa vos abençoar. Amém.